Maravilha, maravilha, maravilha. Começa agora o programa Cristal Líquido, seu programa matinal que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. E quando você está com esse sistema de 4 corpos bem equilibrado, bem revitalizado, com certeza você prospera mais, você tem saúde, você tem um relacionamento agradável e feliz, porque tudo começa por aí. Então, a gente já começa com nossa parcela diária de comprometimento com conosco mesmo, com o nosso bem-estar, com a meditação Gachô. Onde você põe as mãos frente para a outra, as mãos em posições de orar, de meditar, como a vovó nos ensinava, fecha os olhos e foca nas pulsações das pontas dos dedos, das falanges do dedo médio. E nesse momento, nada mais importa, apenas as pulsações das falanges do dedo médio. Quanto mais você se concentra, mais evidente se torna. Agora você repete comigo: só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje eu sou humilde e grato, só por hoje eu sou amável e gentil com todo ser vivo, só por hoje eu trabalho honestamente. Isso. A meditação Gachô, eu já falei aqui em outros programas, foi canalizada, foi inspirada por Mikao Usui, o criador, canalizador contemporâneo do Reiki, né? Há 100 e poucos anos atrás, Mikao Usui trouxe esse ganho de consciência, o poder de cura por meio das mãos, como a energia Reiki. Mas Mikao Usui, ele percebeu que a cura por meio do Reiki, ela era uma cura, vamos dizer assim, de primeiro contato. Então a pessoa precisaria desse primeiro contato com o Reiki, aonde dependeria de outra pessoa fazendo a aplicação. Só para lembrar vocês, o Reikiano nível 3 em diante, ele aplica Reiki à distância, tá? E eu sou mestre em Reiki e enquanto eu converso com vocês, eu estou emanando Reiki. É programado aqui que eu emane Reiki com o chakra frontal, o chakra dos olhos, o chakra laríngeo, pela fala. Então, se você assiste esse programa e se permitir, você está recebendo a energia do Reiki. E com certeza no final do programa você estará se sentindo melhor do que no começo, caso esteja sentindo algum desconforto. Então o Reiki ele é emanado à distância e o vídeo é programado para mandar Reiki. Ah, mas se eu não assistir ao vivo, eu assisti depois, tá? Por sinal, o vídeo hoje esses dias está sendo gravado, não está ao vivo. E se eu assistir depois, você vai receber do mesmo jeito, porque em um nível mais profundo do ser, tempo e espaço não existe. O que existe é um eterno agora e um eterno aqui. Então, onde quer que você esteja, em qualquer que seja o horário ou o dia ou a data, se é agora ou daqui a 10.000 anos, você vai estar recebendo Reiki quando assiste esse vídeo. Pois voltando ao ponto, Mikao Usui notou que a cura de primeiro contato precisaria
da emanação de um reikiano. Mas a verdadeira cura, ela tinha que ser de dentro para fora, ela tem que ser uma cura interior, uma cura internalizada. Por que ele fez isso? Porque quando ele desenvolveu, canalizou a cura do reiki, ele resolveu curar os mendigos na rua. Ele tinha dó de ver aquelas pessoas mendicando ali na rua, às vezes passando fome, às vezes passando frio, isso na visão do Mikao Usui. E ele queria curar aquelas pessoas daquela condição. E ele aplicou o reiki nessas pessoas, trouxe um ânimo para elas buscarem um emprego, um trabalho, e tirou, olha que interessante, segundo o relato, um monte de mendigo da condição de rua. Curou eles internamente dessa situação. Porque acontece o seguinte, ser mendigo não é uma doença, mas às vezes você está mendigando por um desânimo muito grande dentro de você, né? E esse desânimo, esse desalento fazia com que aquelas pessoas não quisessem mais procurar um emprego, não quisessem mais estar com a família, e eles iam para essa situação de rua. Então, os mendigos eram curados dessa situação e eles recebiam um certo ânimo para voltar à ativa. Mas o que acontece? Os mendigos, eles tinham acostumado com a condição de rua, aonde eles não precisavam mais trabalhar, não precisavam mais de certos caprichos da sociedade, né? Talvez não precisassem nem tomar banho todo dia. Isso há 100 anos atrás, tomar banho, a cultura de banho era diferente da de hoje, a gente sabe, né? Então talvez não precisasse de certas... se dar o trabalho para certas coisas, entende? E tudo é uma questão de hábito. Então, se eles não estavam habituados a isso, quando eles voltam a essa situação, eles começaram a perceber que ficar na rua não era tão desconfortável assim, era o que eles queriam. E eles voltaram para a condição de rua. E isso frustrou muito Mikao Usui, mas fez ele perceber que a cura, ela precisa se pagar uma moeda em troca, tá? Por isso aquele terapeuta que não cobra pelo seu trabalho, porque entende que de graça recebeste, de graças dai, ele não está ajudando a pessoa que recebe a cura, ele está colocando a pessoa na condição de um coitadinho que não pode fazer por ele, quando na verdade aquela pessoa ela é tão poderosa quanto o terapeuta. Ele se coloca em uma posição acima do seu cliente, do seu consulente, quando na verdade somos iguais. Então o ideal é... Mikao Usui percebeu que era necessário sim uma cobrança pelo aquele trabalho. Era necessário cobrar. Então foi uma das lições que Mikao Usui teve. Mas a outra lição de Mikao Usui foi notar que aqueles mendigos eles precisariam de uma mudança interior, uma cura mais internalizada, mais profunda. E logo ele notou que não era só aqueles mendigos que precisavam dessa cura, eram todos nós. E aí ele criou essa ferramenta de cura poderosíssima que é a meditação Gachô, aonde você vai pôr as mãos postas, focar nas falanges do dedo médio. Para quê? Para que você entre em um estado de meditação mesmo, um estado meditativo, um estado profundo de concentração. Podemos até dizer hoje um estado de auto-hipnose. E quando você entra nesse estado profundo de meditação, você consegue jogar para o seu subconsciente o seu propósito. Você consegue internalizar no seu subconsciente o que você pretende fazer hoje. Entende? E por que só por hoje? Porque a vida é hoje, a vida é agora. Então, daqui para frente eu vou
não me irrito. Não, só por hoje. Vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Então ele criou essa cura, aonde ele encaixou a doença que a humanidade tem de se irritar. Onde ele trouxe o ganho de consciência que o problema de se irritar está dentro de você. Ninguém nunca te irrita, você se irrita. A culpa nunca é do outro, a culpa é sua sempre. Isso está dentro de você, esse gatilho está dentro de você, tá? O outro só apertou o botãozinho, né? Então quando você começa todo dia perceber, chama a responsabilidade para você. Você começa a perceber que isso é seu e que você é que precisa cuidar disso. E não o outro que precisa mudar os hábitos dele para que você não se irrite. Então aí vem a primeira parte da meditação Gachô, só por hoje não me irrito. Depois ele trouxe uma outra questão que afeta muito a humanidade, que é a questão de viver preocupado. Eu tenho já em alguns dos programas aí, eu até te sugiro fazer um maratonar o final de semana, porque são mais de 80 vídeos já do programa, e alguns desses ele traz essa informação sobre preocupação. O programa é todo sobre preocupação. Então, inclusive ontem, um dia desse, recente, eu falei um pouco sobre isso, de que você, que preocupar não vai aumentar um côvado da tua vida, preocupar não vai resolver o teu problema, porque se o problema ele é solúvel, tem solução, você vai resolver, vai solucionar, então não precisa se preocupar. E se o problema é imutável, não tem solução, é insolúvel, é inútil se preocupar, não vai resolver mesmo. Então traz a questão de que a preocupação ela é inútil, é preocupar, é se ocupar antes do ocorrido, e isso vai trazer, enfim, uma perca de energia, um cansaço antecipado. E talvez quando chegar o problema, se ele chegar, você já vai estar desgastado e sem energia para lidar com ele. Então é contraproducente se preocupar. E por isso Mikao Usui, ele trouxe essa cura interior também, de que você comece a se comprometer consigo mesmo, que só por hoje não me preocupo. E aí só por hoje eu sou humilde e grato. A gente já falou também, agradecer é a graça descer. O universo ele vai estar com você, te abençoando ainda mais quando você vive agradecendo. Ele vai estar te dando ainda mais. É como se ele dissesse assim: você não viu nada, vou te dar mais motivo para agradecer ainda. Aí você agradece: você não viu nada, vou te dar mais motivos para agradecer ainda. Então, se tem uma coisa que atrai bênçãos para a tua vida, é o estado de gratidão, é viver agradecendo, tá? Isso realmente muda a nossa vibração. Você acessar o portal da gratidão é viver em estado de graça o tempo todo. É desenvolver uma felicidade interior indescritível. Veja quando a gente fica grato por algo, se naquele momento a gente não está iluminado. Então só por hoje eu sou humilde e grato. Por que humilde? Porque tem pessoas que não têm a humildade de agradecer por um serviço prestado. Elas começam a achar que o que o outro fez foi mera obrigação, tá? E não tem aquele hábito de agradecer pelo serviço que recebeu. Então, por isso, ser humilde nos ajuda a ser grato. E aí entrou a questão dos mendigos que eu falei no começo, onde ele disse: só por hoje trabalho honestamente. Onde ele fez na intenção de inculcar na consciência dos mendigos, que se comprometeriam, a entender que o seu sustento dependeria do seu trabalho. Porque quando tem um comendo sem trabalhar, tem um trabalhando em dobro. E isso não é justo, isso não é honesto, né? Se eu como de graça, tem alguém trabalhando 2 vezes mais para poder me sustentar. Isso acontece quando os pais têm que se desdobrar em trabalho para sustentar os filhos. Aí é normal, porque ainda de menor é criança. Mas uma vez que esse filho ficou de maior e ele ainda está
acomodado na sombra do pai, ele está sendo injusto, na verdade, com o pai dele. Ele está comendo de graça, ele está tirando o conforto do seu pai, o conforto da sua mãe. Porque se ele também estivesse trabalhando e produzindo, a sua mãe poderia usufruir de mais bênçãos com o seu esforço do seu trabalho. Entende? Então não é nada justo, não é nada honesto a pessoa não trabalhar. Esse mundo, o sentido da vida que é servir. Então, qual é a minha missão de vida? A tua missão de vida é servir, independente de como você vai servir. A missão primária é se iluminar, é atingir a graça espiritual, é ascensionar. E a missão secundária é servir o próximo. Aí, cada pessoa vai ter habilidade, vai ter aptidão para servir de uma maneira. Não importa se é de pedreiro, se é faxinando, se é sendo médico, se é sendo terapeuta, se é sendo caminhoneiro, não importa. Está servindo a humanidade, você está fazendo a sua missão de vida, né? Então, aí veio Só por Hoje Trabalho Honestamente. E depois nós trouxemos, o Mikao Usui trouxe a questão de ser amável e gentil com todo ser vivo. Por quê? Porque nós não somos uma onda. Nós somos apenas uma gotinha d'água. Mas ao mesmo tempo, nós somos o oceano. Quando você pega o oceano e você pega uma gota d'água, é a mesma coisa. É composto da mesma coisa. Então a gota d'água é o oceano. A onda é o oceano. Então se nós somos parte do todo, automaticamente somos o todo. Se a gente maltrata alguém, em um estado mais profundo do ser, estamos maltratando a nós mesmos. Estamos ferindo a nós mesmos. Tá? Eu não gosto de falar aqui de tragédias, mas nós tivemos uma chacina muito triste no Mato Grosso, por causa de um jogo de sinuca, e isso repercutiu na internet esses 2 dias. E aquele agressor, que no momento infeliz ele saiu ferindo e matando 7 pessoas do nada, e ele foi assassinado e o seu filhinho debruçou chorando sobre seu corpo. E se ele teve a permissão de ver aquela cena, porque ninguém morre, então quando ele saiu do corpo físico, que ele pôde ver, se foi permitido ele ver aquela cena, ele vai perceber que a ferida dele foi muito mais profunda do que os tiros que ele levou. Então a gente precisa ser amável e gentil com o próximo, porque em um nível mais profundo do ser, o outro sou eu. Porque o outro também não é uma onda, é o oceano. Assim como eu não sou uma onda, eu sou o oceano. Então sou amável e gentil com todo ser vivo. Então quando você se compromete com tudo isso, o seu dia faz a diferença. Mas é mais interessante, eu quero chamar a atenção agora dos reikianos que aprenderam a linda prática do reiki, mas que colocaram em uma gaveta, não fazem a meditação gachô, até esquecem, precisa fazer o reiki, não lembram mais os símbolos. Eu estive recentemente com o reikiano nível 2. Quando você vai para o nível 2, subentende que você já entendeu a importância do reiki e você pratica bastante. Então se você chegou lá no nível 2 e você não sabe traçar um símbolo de reiki, é como se fosse um desprezo pela técnica, né? É como se você não tivesse entendido o valor dela. Às vezes eu até me sinto culpado, assim, eu digo, será que eu consegui passar como mestre de reiki o valor daquilo? Porque a pessoa estuda, se torna um reikiano e ela abandona e não pratica. Aí chega um momento que ela precisa praticar e ela não lembra do símbolo. Porque no começo, normal, você vai fazer aquela cópiazinha, né? Você vai pegar a sua apostila, você vai botar do lado e você vai copiar como é o símbolo. Inclusive o Hon Shanzé Shunen, ele é um símbolo que de fato é complicado para você desenhar ele
para você traçar ele mentalmente, você precisa praticar bastante. Então, no começo, tudo bem, é compreensível, mas depois de um bom tempo, você ainda não saber, é porque você não se dedicou de maneira correta. É porque você não se empenhou para fazer isso. Meio que você deixou lá, engavetou. E aí, quando você precisa, você fica ali tateando, porque você pode precisar em um momento em que sua apostila não está perto para você fazer a pesquinha, a colinha. Então, quando a pessoa ela não aprimorou isso, é porque de fato ela não se dedicou, ela não foi honesta consigo mesma em se aprofundar nesse benefício que é o reiki, sabe? Então, chama atenção para você que é reikiano. Nós sabemos que reiki não é religião, reiki não tem nada a ver com religião, tá? Reiki não é dogma. Então, reiki não existe, não tem uma exigência de que você tem que fazer assim no reiki. Não, é algo lindo, é algo que é do fundo do coração. Mas é sempre interessante a gente trazer esse estímulo para você, trazer esse incentivo. Olhe com carinho para as habilidades que você pode ter com o reiki, porque o reiki ele é a energia em si, é uma pequena parte. Mais de 90% é a tua prática. É como se fosse aí 5% inspiração e 95% transpiração. Você precisa praticar, você precisa exercitar para você ter um conhecimento mais profundo, para você começar a ter uma intuição aguçada, para você começar a se beneficiar e beneficiar outros com o reiki. Então a meditação da Sho e a prática a tríade do reiki, você precisa levar ela a sério. Aplicar, auto-aplicar e receber reiki. É por isso que fica um incentivo para a galera, em cada sua respectiva cidade, chamar nem que seja mais um reikiano e combinarem para, no mínimo uma vez por mês, se encontrarem para fazer essa tríade acontecer. Aplicar, auto-aplicar e receber o reiki, tá? Aplicar, auto-aplicar e receber o reiki. É preciso fazer isso. É preciso se dedicar a esse trabalho para você poder receber os benefícios dele. Entende? Porque imagine bem, imagine você sentado em uma mala de ouro, mas você não abre ela para usufruir da riqueza que tem lá dentro. Você apenas usa aquela mala como uma cadeira, como um tamborete para você se sentar. Então imagine qual seria o benefício disso, tá? Então o reikiano que não pratica o reiki, que não faz a tríade de aplicar, auto-aplicar e receber, ele é como um mendigo que está sentado em uma mala de ouro, mas não tem a coragem de abrir a tampa para usufruir da riqueza, tá? Então a gente precisa estar atento a isso, porque você só vai ser de fato beneficiado com o reiki se você de fato buscar praticar ele. Então fica aqui o meu incentivo, o meu convite, né? Todo segundo domingo do mês aqui em Capim Grosso a gente tem um encontro de reiki. E eu quero dizer para vocês que eu já fui esse mendigo. Eu já fui essa pessoa sentada numa mala de ouro e que não abria a mala para usufruir das bênçãos do reiki. Eu fiz o curso de reiki e depois eu deixei ele de lado. Até que eu tive uma necessidade de usar ele e pude ver o poder que ele teve. Eu comecei a atuar como terapeuta, por exemplo, usando outras ferramentas como a barra de Axis, que é uma ferramenta extraordinária, né? Eu não estou aqui dizendo que o reiki é melhor e nem que a barra de Axis é melhor, mas eu deixei o reiki de lado e me dediquei a barra de Axis. E chegou uma criança com um trauma, ela tomou um susto muito grande com uma pessoa com a perna quebrada, então ela tomou trauma de ferimentos, de doença. E a mãe que já tinha procurado a ajuda de outros profissionais, já estava tentando tratar essa criança já por mais de ano e não tinha conseguido nenhum resultado. Então ela veio, ficou sabendo que como terapeuta eu iria ajudar a filhinha, e quando ela veio, eu propus
sentado na mala de ouro, né, que é o reiki, mas sem abrir a tampa, eu propus para aquela mãe as barras de Axis. Só que a criança tinha tanto medo de ferido, de doença, que se negou a deitar na maca. E a barra de Axis era interessante. Eu não tinha uma cadeira, uma poltrona do papai, que dá para fazer barra de Axis na poltrona do papai também. Eu não tinha, eu tinha a maca. Então a criança ela era muito inquieta e ela se negou a deitar na maca, ela se negou a permitir que eu, um estranho, tocasse nela. Então não tinha como fazer barras nela. E a mãe começou a chorar e disse: moço, faça alguma coisa por minha filha, porque eu não aguento mais. E aí eu disse: não se preocupa não. Aí eu digo: opa, abre a mala de ouro. E aí eu digo: eu tenho que usar o reiki, porque o reiki eu vou usar com a criança conversando, brincando ali, enquanto isso eu estou aplicando o reiki. E eu fiz uma técnica onde eu introduzi o símbolo Ronsha Zeishonen, que é justamente o símbolo que alguns reikianos não sabem fazer, e o sei reiki na glândula pineal da criança, que fica no centro, no meio certinho da cabeça, né? Imagine que tem uma cruz daqui para aqui e daqui para aqui, e no encontro dessa cruz lá está a glândula pineal. Então eu introduzi esse símbolo e pedi para que fosse limpo os traumas dessa criança. E fiquei aplicando o reiki. E pasmem, foram necessárias apenas uma aplicação. Uma sessão só de reiki e limpou o trauma da criança. Nem eu mesmo acreditei como eu estava sentado em uma mala de ouro e sem usar esse tesouro profundo que é o reiki. Então se você é terapeuta e assim como eu, deu mais atenção a outras técnicas de que o reiki, repense direitinho, porque o reiki é muito poderoso e muito profundo, tá? É incrível demais. E se você também aprendeu o reiki por curiosidade ou aprendeu o reiki para se beneficiar, se auto-aplicar, tenha mais proveito com ele, mas não esqueça da tia de aplicar, auto-aplicar e receber, tá? Então faça parte do encontro de reiki, porque é muito importante, ok? Então agora vamos finalizar o programa Cristal Líquido com mais um tesouro, né? Desses que nós temos, que é a meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus. E eu sempre peço a você que feche os olhos e relaxe, concentre em sua respiração, para que você tenha uma percepção maior das ativações, ok? Então entra em conexão com tua respiração, com teu coração. Meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus. Invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, mais especificamente Senhor e Senhora de Arcturus e os arcturianos. Pedimos ao Arcanjo Miguel e Fé que ponha uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nesta meditação. Vejam essa cúpula como se fosse a cúpula de uma igreja dourada sobre sua casa. Invocamos Melquisedeque, Mahatma e Metatron para que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Invocamos o Senhor de Arcturus e os arcturianos para que nos leve no corpo etérico ao nosso banco de ascensão na nave mãe arcturiana. Pedimos ao Senhor de Arcturus que traga a máquina do prana para limpar e purificar todos os nossos nadis e meridianos de acupuntura. Pedimos agora ao Senhor de Arcturus que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. Agora pedimos ao Senhor e Senhora de Arcturus e aos arcturianos o aumento do nosso consciente de amor conforme o mais alto potencial de cada um. Sinta esse amor vibrando em você agora. Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o seu equilíbrio perfeito, como é da vontade de Deus. Chamamos o Senhor de Arcturus para ancorar os cristais líquidos arcturianos no sistema de 4 corpos de cada participante para desativar toda e qualquer energia negativa. E pedimos ao Senhor de Arcturus que ancore e ative o sininho dourado para remover 100% da energia negativa, incluindo todos os implantes elementais negativos. Pedimos ao Senhor de Arcturus que nos leve à Câmara de Luz arcturiana. Pedimos agora que a nave mãe nos leve até a Câmara de Cura arcturiana para a cura de todas as lições de saúde etérica e física. E pedimos então ao Senhor de Arcturus e aos trabalhadores do templo arcturiano
o programa de revitalização arcturiano e finalmente pedimos a máquina da alegria arcturiana. E eu lhes digo, meus amigos, que ainda não encontrei ninguém que conseguisse deixar de rir quando essa máquina arcturiana da alegria está ligada. Pedimos agora ao Senhor de Arquituro que conecte cada um de nós aos computadores da nave-mãe. Assim, se eles quiserem falar de novo conosco, estaremos online. E vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor de Arquituros e aos arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arquituros que nos leve suavemente de volta à Terra e ao corpo físico, trazendo conosco a lembrança total da experiência de luz, no amor que acabamos de ter. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. Muito bem, e o que fica é amor, o que fica é alegria, o que fica é paz, o que fica é gratidão. Até segunda.